Nono ano, boa tarde. E aí, gente, como é que estão com as atividades? O pessoal que ainda não enviou as atividades, tá? Então, na aula de sábado, após a aula que nós tivemos sábado online, algumas pessoas conversou comigo, né? No PV, dizendo que vai enviar as atividades, que ainda não tinha enviado por conta de. Tem uns que estavam não estavam aqui em Caxinhal, estava para sítio, outros não tiveram oportunidade mesmo sobre a internet, tá, gente? Então, eu quero conversar muito, eu queria muito, acho que eu até vou fazer uma reunião com os pais, uma reunião pelo Zoom com os pais do nono ano. Se na aula do próximo sábado continuar aquele fracasso, tá? Eu vou marcar uma reunião, vou mandar a diretora lá, a diretora professora Lindalva, marcar uma reunião, vou dar o dia direitinho, a hora, para a gente ter uma reunião com os pais dos alunos do nono ano, tá? Eu achei que o nono ano fosse uma das turmas que fosse se interessar mais, por conta que você já quer sair desse fundamental, né? Você já quer sair para ir para o médio, um outro colégio, conhecer novas pessoas, novos professores, tá? E, pelo visto, isso não está acontecendo. A minoria está tendo responsabilidade, né? De enviar suas atividades. Eu falei também que é através das atividades que vai marcar a presença de vocês. A presença não, a frequência. Então tem que ser, gente, mais responsável, tá? Ter mais responsabilidade. Quando chegar o final do ano, esses alunos que estão frequentes, eles já têm consciência de que vão ser aprovados, porque estão enviando suas atividades, trabalhos que forem feitos daqui para frente, ainda não teve nenhum trabalho, mas daqui para frente vai haver, inclusive valendo a primeira avaliação, tá? Então fiquem atentos, tá? A partir de hoje, assistindo os vídeos e enviando as atividades e também para as aulas online do sábado. Que na sexta-feira, o último dia que eu tiver aula com vocês, da semana, eu marcarei o horário da aula online do sábado, tá? Que eu quero fazer à tarde, porque pela manhã temos que falar, alguém falou que não poderia. Uns ajudam suas mães, tem comércio, daí ajuda na parte da manhã. Outros acordam tarde, e assim cada um com a sua desculpa, né? Então, eu vou colocar à tarde para ver se a gente colhe mais gente, tá ok? Então, o assunto de hoje, que é para a segunda avaliação, continuando nas orações subordinadas adverbiais. Então, nós vamos para a página 116. Orações subordinadas adverbiais 3. Nós vimos a 1, a 2 e a 3 agora, tá? Então, a oração que expressa a consequência do fato mencionado na oração principal recebe o nome de oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Consecutiva já diz consequência, tá? Então, a oração que expressa a consequência do fato mencionado na oração principal é chamada de oração subordinada adverbial consecutiva. Como eu já falei anteriormente, para vocês saberem classificar qualquer tipo de oração, você tem que conhecer as conjunções de cada uma delas, tá? Para isso você vai ter que estudar. De vez em quando, hoje eu vou aprender as conjunções
das orações subordinadas adverbial consecutiva. Daí você vai, debate, estuda, testa numa atividade, você aprende, tá? Senão você vai confundir, você não sabe quem é quem. As principais conjunções e locuções subordinativas consecutivas são que, precedida de tão, tanto, tamanho e tal. Preste bem atenção. O que, como ele sempre aparece nas orações subordinadas, precedido das palavras tão, tanto, tamanho e tal. De modo que, também é uma oração subordinada adverbial consecutiva, de sorte que. São essas as conjunções que vão aparecer nas orações subordinadas adverbiais consecutivas, que indicam consequência, referindo-se à oração principal. Mas eu não sei o que é oração principal. A oração principal é aquela que menciona algo sobre a oração subordinada. E ela não vem auxiliada de nenhuma preposição ou de nenhuma conjunção, né? Ela não vem com conjunção, tá? Por isso ela é chamada de oração principal. Porque sem essa oração principal, a subordinada ela não existe, não tem como ela existir. Porque o nome já diz, ela é subordinada. Quando eu sou subordinada a alguém, eu não vivo sem aquela pessoa, eu sou subordinada a ele. Né? Eu sou dependente daquela pessoa. Diferente das orações coordenadas. As coordenadas, elas são independentes. Por isso, elas não precisam de uma oração principal. Elas são independentes. Elas trabalharam para se manter. Entendeu? Elas trabalharam para se manter, não precisam de marido para se manter, tá? Então, é por isso que elas são chamadas de coordenadas, elas são independentes. Tá, então voltando lá. Exemplo, tamanha era a alegria. Tamanha era a alegria, nós não temos nenhuma conjunção aí, então ela é chamada de oração principal. Tamanha era a alegria que chorou de emoção. Olha o que aí. Veja bem, por que alguém chorou de emoção? Por quê? Porque foi grande a alegria, foi grande a felicidade, foi a consequência do choro, chorou de emoção, a alegria foi grande. Era muita felicidade. Foi a consequência do choro, tá? Tamanha era a alegria que chorou de emoção. Então, tamanha era a alegria, oração principal. Que chorou de emoção, oração subordinada adverbial consecutiva. Ela indica uma consequência referindo-se à oração principal. Temos outro exemplo. Esfriou muito. Até aí nós temos a principal, não tem conjunção. De modo que colocou luvas. Por que alguém colocou luvas? Por conta do frio que era forte. Então, a consequência, qual foi a consequência? O frio. Foi isso que fez que alguém colocasse luvas. Então, de modo que é a conjunção subordinativa consecutiva. Tá? Então, as orações subordinadas adverbiais consecutivas indicam uma consequência referindo-se à oração principal.
E as principais conjunções que, precedido de tão, tanto, tamanho e tal, qual é? Olha o tamanho lá no começo, né? A palavra tamanho. Precedido da palavra tamanho, lá no começo da oração principal, tá? Esfriou, tá? De modo que e de sorte que. Então, no segundo exemplo, nós temos a conjunção de modo que. Não é difícil. De acordo com o contexto, você identifica se ela é consecutiva. Não fui ao colégio, de modo que choveu muito. Ou então, choveu muito, colocando a principal logo no começo. Choveu muito, de modo que não fui ao colégio. Choveu muito é a oração principal, de modo que é a conjunção, daí nós temos de modo que não fui ao colégio, oração subordinada adverbial consecutiva. Só retomando, estudem as conjunções. Vamos ver a concessiva. A oração subordinada adverbial concessiva exprime uma ideia contrária que poderia impedir o fato mencionado na oração principal, mas não o faz. Poderia impedir, mas não o faz. As principais conjunções e locuções subordinativas concessivas são embora, ainda que, não obstante, que quase ninguém usa, mesmo que, apesar de que, se bem que, por mais que. Exemplo, viajaremos no final de semana. Não tem conjunção, oração principal. Mesmo que chova. São ideias contrárias, né? Mesmo que chova, viajaremos no final de semana. Irei ao colégio mesmo doente, né? Mesmo que, faltou o quê? Irei ao colégio mesmo que não esteja bem. Tem que ter a conjunção, né? Então tá, gente, olha. É uma ação contraditória, se referindo à oração principal. Sempre as subordinadas referem-se à oração principal. Por mais que tente, não consigo, por mais que tente, não consigo cozinhar. Não adianta você insistir. Não consigo cozinhar. Por mais que você tente, não, professora, por mais que a senhora tente, não consigo aprender as orações subordinadas adverbiais. Tá vendo? Eu quero que você aprenda, mas você já falou, por mais que eu queira, por mais que eu tente, você não aprende. É mesmo quando você dá um conselho para uma pessoa, você morre falando, mas ele não quer fazer o quê? Então, é concessiva. São coisas contrárias daquilo que se fala na oração principal. Tá? O outro exemplo. Embora estivesse chovendo, fui para o trabalho sem guarda-chuva. O que dá para observar nesta oração aqui? Que a oração principal veio após. É mesmo que no exemplo anterior. Eu esqueci de falar. Não necessariamente a oração principal ela virá no começo da oração. Ela pode vir no começo, no meio ou no final.
Como é para você saber? Ah, mas como é que eu vou saber se ela não vem no começo? Desde que você conheça as conjunções. Desde que é uma conjunção, né? Olha como a gente, rapidinho, a gente cria uma oração subordinada sem pensar. Desde que você conheça as conjunções. Tá? Se você não conhecê-las, você também não vai saber classificá-las. Então, embora estivesse chovendo, fui para o trabalho sem guarda-chuva. Coisas contraditórias. Eu molho-me, mas não uso guarda-chuva e nem perco meu trabalho. Tá? Por mais, embora estivesse chovendo, fui para o trabalho sem guarda-chuva. Embora estivesse chovendo, tem a vírgula também que separa, né? Quando chegar na vírgula, daí você já sabe, começa o verbo, daí do verbo já começa a oração principal. Vou fazer dessa maneira, ainda que não concorde. Olha só como são as coisas. Vou fazer dessa maneira, ainda que não concorde. Então, gente, as concessivas, elas são facílimas, porque são palavras contraditórias referindo-se à oração principal. Tá? Vou fazer dessa maneira, ainda que é a condição, não concorde. Vou fazer dessa maneira, tem a vírgula, oração principal, não tem conjunção. Ainda que não concorde, ainda que é a conjunção. Não concorde, vou fazer do mesmo jeito. São coisas contraditórias. Então, oração subordinada adverbial concessiva. Temos aqui uma observação. No período com oração principal mais oração subordinada adverbial concessiva, há sempre duas ideias explícitas e uma ideia implícita. Veja, embora os ingressos fossem caros, o público lotou a casa de espetáculos. Ideias explícitas. Os ingressos eram caros. Olha, embora os ingressos fossem caros, está explícito aí, né? O público lotou a casa de espetáculos. Ideia implícita. Quando os ingressos são caros, o público não costuma lotar a casa de espetáculos. Então, aí nós temos duas ideias, uma implícita e outra explícita. A explícita é, embora os ingressos fossem caros, o público lotou a casa de espetáculos. O não implícito, que não está expresso aqui na oração. Quando os ingressos são caros, o público não costuma lotar a casa de espetáculos. Ah, gente? Então, gente, aí nós temos o assunto das orações subordinadas adverbiais. Agora, hoje, não vai dar para eu passar a atividade, porque eu tenho uma consulta agora 4 horas, tá? Daí eu não posso perder essa consulta, porque o médico, ele é plantonista, daí quando ele vem hoje, daí ele só passa 2, 3 dias para vir novamente. Daí eu tenho um raio-x para mostrar, tá? Daí eu não posso perder essa consulta. Mas amanhã, deixa eu ver se amanhã nossa aula novamente. Amanhã nós teremos uma aula, mas vai ser redação, tá? Quando for sexta-feira, é que vai ser essa atividade, tá? Desse assunto aqui. Amanhã vai ser redação, tá bom? Sexta-feira é a atividade desse assunto. Eu já vou começar a falar sobre o nosso projeto, vou ver se vai ser projeto mesmo,
você vai fazer outro tipo de atividade que nós vamos fazer valendo a segunda avaliação, valendo a primeira avaliação. Gente, uma boa tarde a todos, tá? E até quarta-feira, né? Amanhã nós não temos. Até quarta-feira. Não, nós temos amanhã. Até amanhã, né? Se Deus quiser. Terceira hora amanhã, tá bom? Eu não vou passar atividade por conta disso. Eu não posso perder essa consulta com esse médico sobre a minha coluna, tá bom? Tchau.